Continuamos aqui com política brasileira. O governo Lula tem mais um desafio no Congresso. Desta vez, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, anunciaram publicamente o rompimento com os líderes do Executivo e do PT nas duas casas legislativas. Confira. O clima com Davi Alcolumbre pesou após a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado defendia que o senador Rodrigo Pacheco ocupasse a vaga. Alcolumbre também criticou a movimentação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, em favor de Messias. Ele alega que o petista desrespeitou ritos da casa e, com isso, rompeu oficialmente com Wagner. Horas após a indicação de Messias, Alcolumbre, que era considerado um dos principais aliados de Lula no Congresso, pautou um projeto com potencial de impacto bilionário para as contas públicas. Em nota divulgada nesta segunda-feira, Messias tentou aliviar o clima, elogiando o presidente do Senado. A resposta de Alcolumbre foi meramente protocolar. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, reconheceu a dificuldade da situação do governo no Congresso. É um momento, é preciso reconhecer, de grandes tensões no país, por conta de várias situações que estão acontecendo, e isso, é claro, ela tem alteração no clima, no ambiente dentro das duas casas. Por isso mesmo, mais do que nunca, tem que ter aí a busca de um diálogo. Os problemas do governo no Congresso passam do Senado e chegam à Câmara, onde o presidente Hugo Motta também rompeu com o líder do PT, o deputado Lindbergh Farias. Motta diz não ter interesse em qualquer tipo de relação com Lindbergh. O petista chamou a posição de Motta de imatura e afirmou que, se existe uma crise de confiança, isso tem mais a ver com escolhas do próprio Motta. Lindbergh elencou uma série de situações que causaram a desconfiança mútua, incluindo a nomeação de Guilherme Derrite como relator do PL antifacção. A escolha foi fortemente criticada pelo governo e tensionou o debate da matéria. Motta considera que o líder do PT não entrega votações prometidas e tenta atribuir a ele responsabilidades que são da articulação do Planalto. Daniel, essa crise é real ou é mais uma tensão esporádica? Olha, Caio, ambos os presidentes das casas, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, estão genuinamente se queixando de uma certa ingratidão do governo do Palácio do Planalto. Davi Alcolumbre porque acha que foi um aliado de primeira hora muito importante do governo em ocasiões chave, e que não foi retribuído com a indicação de Rodrigo Pacheco. Hugo Motta, porque fato, matou no peito a anistia enquanto pôde, acelerou pautas como a isenção do imposto de renda, aprovou questões fiscais relevantes para o governo e foi muito vítima ali de uma articulação nas redes sociais, principalmente, né? O Congresso inimigo do povo foi simbolizado na figura do Hugo Motta. As situações é que são diferentes. Hugo Motta vem de um estado, a Paraíba, em que o PT e Lula tiveram 66% dos votos em 2022. 2/3 dos eleitores que votaram em Lula. Hugo Motta precisa do apoio do PT e de Lula para fazer o seu pai senador, que é o objetivo dele. Davi Alcolumbre está negociando numa outra esfera. Davi Alcolumbre tem 2 ministros dele, indicados na esplanada dos ministérios, tem cargos no governo. Agora, Davi Alcolumbre tem um poder de ferir maior, principalmente com a indicação de Jorge Messias, porque em episódios anteriores, o que relatam pessoas próximas do governo é que Davi Alcolumbre sempre pode ter criado alguma dificuldade, mas apresentou o tamanho da conta e o que ele queria. E agora não. Em nenhum momento. O que ele está dizendo e está firme nisso é que não gostou, que achou um símbolo da ingratidão do governo a indicação de Jorge Messias e não está para negociar. Cleomar, o Daniel coloca claramente uma situação mais complicada, potencialmente mais complicada no Senado do que na Câmara. Você vê algo ali com potencial de realmente crescer e realmente afetar o governo Lula?
Caio, eu creio que as ponderações do Daniel fazem bastante sentido, sobretudo quando a gente olha um pouquinho os números, né? E efetivamente quando a gente observa o que seria uma batalha por apoio do governo na Câmara dos Deputados, com muita sorte o governo vai ter ali 130 e poucos votos, que normalmente é o score das derrotas mais acachapantes, por assim dizer. Então, em algum sentido, essa batalha por algum tipo de controle ou uma versão moderna do presidencialismo de coalizão ou qualquer coisa que o valesse, ela sempre foi perdida dentro da Câmara dos Deputados desde o início do mandato. Agora, no Senado, em determinado sentido, mesmo o governo não tendo ali números tão efetivos em termos de senadores, a metade mais um dos senadores ou coisa que o valha, a figura de Davi Alcolumbre sempre foi uma espécie de fiel da balança. Em alguns momentos servindo como uma espécie de contraponto a decisões muito ruins para o governo saídas da Câmara dos Deputados, em outro, ele mesmo puxando algumas brigas e alguns diálogos para proteger um governo que falha desde o seu primeiro dia no diálogo com o Legislativo. Hoje me parece que se a situação era ruim, quando você tinha um estranhamento do Planalto com a figura de Hugo Mota e um contrapeso de Davi Alcolumbre, a situação se torna muito pior. E se torna pior por quê, basicamente? Porque, em algum sentido, Lula e o PT assumiram uma posição de que querem levar tudo o tempo todo. E aí, com o surgimento da vaga do Supremo, e se já se sabia em Brasília desde muito tempo que sempre existiu esse interesse de Rodrigo Pacheco em se postular como ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula chamou isso para si e acreditou que, tomando a decisão e fazendo uma conversa direta com o senador Pacheco, isso seria resolvido. O fato é que a conversa não funcionou. Pacheco saiu anunciando que possivelmente pode sair da vida pública e isso, em algum sentido, fere um dos seus principais aliados na sua vida senatorial, que é Davi Alcolumbre. A gente precisa lembrar que Alcolumbre e Pacheco, em determinado sentido, formaram um consórcio muito bem sucedido de controle do poder no Senado. E hoje, as ações de Alcolumbre podem ferir muito mais do que aquilo que era feito isoladamente pela Câmara dos Deputados em passado recente. Jussara, o governo tem alguma estratégia? Olha, hoje, curiosamente, foi um dia mais silencioso, embora o governo, neste momento, diga, olha, ainda é possível manter a relação institucional, mas a gente sabe que é preciso muito mais para garantir os votos. No sentido de que o Criomar estava dizendo sobre o quanto o Senado, na gestão do Rodrigo Pacheco e também com Davi Alcolumbre, até aqui estava sendo o anteparo do governo nesse embate na Câmara. Primeiro com Arthur Lira, quando era presidente da Câmara, muitas vezes o Rodrigo Pacheco ajudou ali o governo a contornar algumas situações, e Davi Alcolumbre agora com Hugo Mota. Só para lembrar, recentemente, alguns casos, por exemplo, o PEC da blindagem. A Câmara aprovou e no Senado foi enterrado e teve uma atuação direta de Davi Alcolumbre. Diversas votações, o governo contava com Davi Alcolumbre para tentar ali resolver os problemas deles. Agora, sem Davi Alcolumbre fica bastante difícil. E é uma situação que na Câmara, Hugo Mota disse que não fala com o líder do PT, que é Lindenberg Faria, e também companheiro da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e no Senado tem justamente Davi Alcolumbre falando que não quer saber de papo com Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. Ou seja, olha a situação que o governo se meteu. E aí eu estava conversando com interlocutores do Davi Alcolumbre, que eles falaram o seguinte: Lula dobrou a aposta, ele pagou para ver e agora ele vai ver. O que dizem é que Davi Alcolumbre, que todo mundo achava que sempre tem um preço ali para negociação, que ele chega ali com seus pedidos e que o presidente Lula, de alguma maneira, sempre conseguiu atender, agora está muito irritado, porque sentiu ali um desprestígio e, mais do que isso, uma ingratidão, justamente por aquilo que eu estava falando, que Rodrigo Pacheco o ajudou e ele também vinha ali garantindo a vida do governo no Congresso. Então, daqui para frente, se Davi Alcolumbre se mantiver com esse mau humor, a vida do governo pode ficar bastante difícil. Daniel? Agora, veja, Caio, a situação, a arapuca em que se meteram também, a gente está falando dos danos para o governo. Veja a situação em que se meteram Hugo Mota e Davi Alcolumbre. É mais do que natural na história do Congresso que quem termina
essa legislatura, o segundo biênio da legislatura como presidente, uma vez reeleito parlamentar, e ambos devem ser, Hugo Mota deve ser reeleito, Davi Alcolumbre continua seu mandato, ambos estão em situação frágil para continuar em seus cargos, serem reeleitos à presidência das casas. Hugo Mota anunciou hoje um rompimento com Lindbergh Farias, mas está igualmente rompido com boa parte do PL de Jair Bolsonaro, muito em função da sua resistência a levar adiante o projeto da anistia como quer a direita. E também tem flancos ali de divergência com o próprio Centrão. Davi Alcolumbre, que desde o início tem dito que não vota anistia e colocado empecilhos, tem uma oposição ali do PL, da direita, que deve ser majoritário a partir de 2027 no Senado, e eu já cansei de ouvir de gente do PL, que o candidato do PL da direita para 2027 na presidência do Senado não é Davi Alcolumbre. Então, ambos têm uma situação muito sui generis, vamos dizer assim, uma situação mais frágil ao entrar ali no meio de seus mandatos como presidentes das casas para conseguir uma reeleição em 2027 que vai ficando difícil, vai ficando complicada. E situações difíceis nos estados também, né? O Davi Alcolumbre no Amapá, o candidato dele, que é o atual governador, o Clécio, ele não é o favorito. O favorito para ganhar é o Dr. Furlan, que é o prefeito de Macapá. E no Senado também a favorita é a mulher do Furlan, que é a Raíssa, também na frente nas pesquisas do Randolfo. Então, de certo modo, ele também precisa ali, o Davi Alcolumbre, ter uma proximidade com o governo Lula lá no Amapá, porque o outro campo é um campo mais à direita. Ô, Creomar, esse episódio todo do Supremo, eu também sempre reflito sobre isso. Não é muito over também o Congresso querer indicar um ministro do Supremo, sendo que a Constituição Federal diz que é uma prerrogativa do presidente da República, mas hoje eu ouvi de um senador muito próximo ao Palácio do Planalto uma observação que eu achei interessante também, ele me dizendo que a própria Constituição também dá o papel do Senado, né, nesse processo de nomeação do Supremo Tribunal Federal, de ministro. Eu achei interessante. Mas, assim, na prática, o que o Senado e o Davi Alcolumbre está falando é que, não, eu que indico o ministro do Supremo. O presidente Lula, e se fosse qualquer outro presidente, ele tem a prerrogativa de indicar, mas acho que é bem o sinal dos nossos tempos, né? De um executivo mais frágil e de um legislativo mais forte, se arvorando cada vez mais de prerrogativas do Poder Executivo, haja vista o montante que eles têm em emendas parlamentares. Caio, eu creio que é exatamente isso. Você foi no cerne da questão. Efetivamente, o que a gente tem visto na República Brasileira, pelo menos de 2016 para cá, fazendo um corte o mais justo possível, é um processo de crescimento da capacidade do Legislativo de interferir na vida política. Inclusive, as emendas parlamentares que foram muito bem citadas por você dão ao Legislativo uma capacidade executiva em determinado sentido, porque é dinheiro que você consegue capturar do orçamento federal para fazer obra, fazer alguma ação e colocar ali o seu selo e ter o ganho político disso, né? E, de outro lado, você tem também um Legislativo que acaba tendo menos interesse naquilo que seria a sua função primária, né? A fiscalização ou a proposição legal. O ponto é que, à medida que esse legislativo vai se tornando muito forte, e aí a gente faz uma retrospectiva da própria fragilidade que envolve esse governo Lula, desde o seu nascimento, né? Uma eleição que é vencida numa margem muito apertada, contestações de legitimidade de toda a ordem, o 8 de janeiro, eu creio que se criou uma percepção, sobretudo em atores legislativos como o próprio Davi Alcolumbre, de que o governo não para em pé sem o apoio de figuras legislativas de impacto. O que surpreende, talvez, atores como Alcolumbre nessa passagem do segundo para o terceiro ano, entrando no ano final da eleição, é que o presidente Lula, de súbito, decidiu ter posturas mais rígidas. E aí vou pegar aqui uma expressão da Jussara que foi muito bem colocada, né? É como se o Lula tivesse decidido pagar para ver em uma série de temáticas importantes, seja dando autorização para o PT
fazer ações contra o Congresso, na ideia do Congresso inimigo do povo, que o Daniel muito bem citou, seja na ideia de indicar o Messias sem fazer nenhum tipo de consulta com nenhum outro ator político fora das esferas do PT. E é óbvio, em termos teóricos, o presidente tem a prerrogativa da indicação. Mas essa indicação, que até passado recente sempre foi mera formalidade em termos de Senado, ela pode dar também sinais de atrito. Vamos lembrar que o próprio Alcolumbre protagonizou, em determinado sentido, uma tentativa de dificultar a entrada de André Mendonça no STF. Então, isso é um marcador, como você bem disse, dos tempos que a gente vive, onde o Executivo é muito fraco e o Legislativo tem se arvorado a assumir espaços que, em termos teóricos, não seriam necessariamente seus. Jussara, para finalizar, bem brevemente também, algo muito importante para a nossa audiência, algum impacto na agenda? Toda essa rebelião, essa tensão, essa crise que nasce aí Davi Alcolumbre, Hugo Mota com o Palácio do Planalto. Na agenda, eu digo LDO, digo orçamento, digo projeto de taxação das bets, digo PL antifacção. Dá para a gente prever o impacto dessa crise na agenda do Congresso nas próximas semanas? Olha, assim, pelo humor de Davi Alcolumbre, aquilo que puder fazer para, de fato, não favorecer o governo, não atender o governo nas pedidas dele, isso vai acontecer. Pelo menos essa é a temperatura neste momento também no Senado. Para a Câmara, de alguma forma que muitas vezes vinha sendo derrotada, né, depois de aprovar determinado projeto, chegar no Senado e ter uma posição contrária, a Câmara, pelo menos neste embate com o governo, não se sente mais isolada. Então, o impacto, sim, pode vir bastante importante para o governo nessa reta final deste ano. Lembrando que 2026 é só eleição e aí o governo precisa garantir verba, orçamento, precisa ter o que apresentar daqui para frente. Inclusive, ainda tem vetos a serem analisados, enfim, pode vir derrota dura para o governo pela frente.